Amém, meus irmãos. Precisamos da presença do Senhor a cada instante. Quero convidar você para ficar em pé, nós vamos ler a palavra de Deus. Quero saudar todos os irmãos, amigos que estão aqui essa manhã. E também queremos que o Senhor fale conosco aquilo que Deus tem falado comigo. Quero que fale também com cada um de vocês. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 32, versículo 22. Gênesis 32, versículo 22. Palavra de Deus. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o vale, ou val de Jaboque, para algumas traduções. Tomou-os, fez passar pelo ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com um homem, ou com um anjo, até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus, preste atenção, não contra Deus, e com os homens e prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó: diz-me, peço, o teu nome. O homem respondeu: por que me perguntas o meu nome? E ali abençoou, e Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois ali viu Deus face a face, e a minha vida foi, vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua casa de oração, dos irmãos, das pessoas, dos jovens, aqui estamos. E nessa manhã, para ministrar a palavra do Senhor em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar-se. Essa manhã, meus irmãos, eu tenho uma palavra aqui para a igreja e também para aqueles que vão estar ouvindo depois, que isso aqui está sendo gravado. E nós cremos que Deus vai ministrar a cada um de vocês segundo o propósito dEle. E eu quero só entrar no que já se foi cantado. O que nós mais precisamos é da presença de Deus. Nós conhecemos a história de Jacó. Você conhece, mas não pregue antes do pastor. Ouça a palavra, porque Deus sempre tem algo novo. Sempre tem algo novo para nós. E eu, cada vez que vou ministrar uma palavra, primeiro eu peço que Deus fale comigo, e Ele falou comigo alguns dias atrás, de manhã, pelo Espírito Santo, e mostrou algumas coisas que eu quero aplicar nessa manhã. Jacó, nesse momento aqui, ele está numa luta e numa batalha. Não com Deus, é uma batalha com ele mesmo. Você sabe que a pessoa mais difícil de vencer é você mesmo, nós mesmos. O mundo espiritual, nós dependemos sempre do poder de Deus, do Espírito Santo, dependemos da unção de Deus, dependemos do jejum, da oração para vencer essas coisas que você não enxerga, mas que estão aí. Mas vencer a nós mesmos é o desafio maior. Por quê, pastor? Porque o nosso coração, ele é tendencioso a se defender, a se colocar como argumentos de defesa, como se aquilo que pensa, vamos voltar novamente nos pensamentos, aquilo que pensamos muitas vezes, entendemos e queremos achar que aquilo é o certo e ninguém pode mudar. Mas precisamos sempre recorrer a Deus.
Então, Jacó está nesse momento aqui. E hoje eu quero ministrar sobre o tema, a oração acima dos pensamentos. Fala comigo, a oração acima dos pensamentos. Quando Jacó está nessa situação, que ele tem uma batalha pessoal, um conflito, porque ele ia encontrar-se com seu irmão. E passava já, alguns dizem que 20 anos, talvez um pouco mais, mas vamos por 20 anos, porque ele havia fugido, ele havia roubado o direito de primogenitura de Esaú, então fugiu, pela própria orientação da mãe e do pai. E vai embora, vai lá morar com o tio dele, e lá vocês conhecem a história, ele conhece as filhas, e ali as filhas de Labão, e ele se apaixona pela Raquel. Como Labão diz para ele, tudo bem, você vai trabalhar 7 anos e depois eu te dou, então você casa com a minha filha. Ele trabalhou 7 anos, mas ele recebeu um pouquinho do que ele era enganador. Aí Labão dizia, não, você vai casar com a filha, a mais velha, que é a Lia, Roleia. E aí, vocês sabem da história, casou-se, daí trabalhou mais 7 anos por causa de Raquel. Mas esse é o contexto, e eu quero entrar agora nessa volta então agora, depois que Deus orienta para ele voltar, ele é um homem agora riquíssimo, um homem com tantas riquezas, e agora ele está voltando rico, com muitas condições de vida. Tem servos, tem animais, enfim, é uma pessoa realizada aparentemente. Mas aí não se engane, que os bens e as realizações pessoais não curam o que está na alma. Às vezes, aquilo que as pessoas se mostram diante do que tem, diante do que você possui, mas lá no íntimo há algumas feridas que só Deus pode curar. Então, nessa manhã eu quero que você perceba isso comigo. Versículo 3 agora do capítulo 32. Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ordenou dizendo assim: assim direis ao meu senhor Esaú, assim direis, Jacó, seu servo, como peregrino, morei com Labão e estive lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, bodes, servos, e envio essa mensagem ao meu senhor para achar graça aos teus olhos. Olha aqui, primeira coisa. Os pensamentos sempre têm argumentos para tentar resolver os seus problemas. Então ele está usando, como sempre, né? Jacó é sempre aquele cara, nós vimos assim, tipo espertinho, que vai fazer algumas coisas para resolver a situação. Então eu vou mandar algumas ovelhas, vou mandar tal, como presente, primeiro para amansar o meu irmão e depois a gente se acerta. Então, meus irmãos, já aprendemos aqui de imediato. Nenhum tipo de estratégia humana, como eu já falei, vai resolver o problema. Você pode pensar da melhor forma. E aí, vêm os servos dele. E os mensageiros voltaram. Versículo 6. Voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem te encontrar, com 400 homens, 400 soldados. Você, o Jacó, não tem condição. Então, e aí a Bíblia vai falar o quê? Que ele vai mostrar. Então Jacó temeu muito e se angustiou. Olha aí, meus irmãos. Eu já vi tantas situações, também já passei por muitas situações. Se eu estou falando isso aqui agora, porque Deus sempre trabalha em meu coração, minha vida, e traz memória de situações, de coisas que eu já passei. E eu tenho comigo, eu nunca quero pregar uma palavra que eu não tenha tido uma experiência ou não esteja vivendo. Tem uma situação, ela é difícil, ela é complicada, ou é alguma situação de relacionamentos, ou situações adversas da vida, e você sabe que você não consegue enfrentar, você começa a usar argumentos pessoais.
E foi o que ele fez. Mas quando ele recebe a notícia, olha, teu irmão está vindo, ele tem medo, sim, angustia, fica angustiado. E essa angústia vem para todos. Então, nessa manhã eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, a nossa primeira aplicação. Aquele assunto que está no seu coração, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, e que você tem pensado como resolver, de que maneira vai resolver, todas as estratégias dos seus pensamentos não vão ser suficientes. Você vai precisar fazer o que nós vamos perceber agora. Então diz a palavra do Senhor Jesus, que então ele pensou, novamente, pensou consigo mesmo, se Esaú vier por um bando e ferir, o outro bando escapará. Então ele já pensou outra alternativa, novamente um pensamento. Bom, eu vou separar um bando para cá, outro para lá, e assim vai na frente um primeiro, se ele atacar esse primeiro, esse segundo vai fugir, vai escapar da morte. Então é aquela coisa do pensamento. Se não der certo dessa maneira, alguns costumam falar isso, né? Tem que ter um plano B. Nem sempre é o plano B, nem sempre o plano C vai dar certo. Então nós precisamos mesmo da orientação do Espírito Santo. E aí ele tem essa mania, tem esse propósito, esse pensamento. Então, mais uma vez, meus irmãos, os nossos pensamentos não são superiores do que a oração. Pode dizer um amém? A oração está acima dos nossos pensamentos. E a Bíblia vai dizer então que aí ele orou e disse: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, o Senhor me disse, volta para a tua terra e para a tua parentela, eu te farei bem. E aí ele está orando agora, está clamando a Deus. Eu sou indigno de todas as beneficências, de todos os bens que recebi, de toda a fidelidade que o Senhor tem usado para comigo. Com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço, das mãos do meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, porque ele venha me matar, a mãe dos nossos filhos. E aí ele traz a memória, mas o Senhor disse, certamente te farei bem, abençoarei a tua descendência, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Glória a Deus. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Uma oração. Quando ele ora, e o Espírito Santo vai trazendo uma memória, mas veja o que Deus falou com ele. Você vai ser uma bênção, de você vai sair uma grande nação. Então eu quero dizer para você nessa manhã, aos seus pensamentos aí, aquele assunto, ou aquelas situações, você coloca diante de Deus, veja a palavra de Deus. Deus tem falado com você através da palavra, tem alguma promessa? Se vocês têm isso, se segura nessa promessa, porque Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é justo, e Deus sabe se você é vítima ou se você tem a situação. Pode confiar que quando você colocar no altar de Deus, Ele vai à frente e te ajuda e vencemos. Assim somos vencedores. É na oração que nós vencemos todas as batalhas espirituais, meus irmãos. Primeiro começando em nós mesmos. Nós somos a pessoa mais difícil de vencer. Eu digo por mim mesmo. E aí, ele tem essa oração. E passa ali a noite. E vai novamente fazer a mesma estratégia, mas agora a estratégia dele já tem a oração, então vai acontecer a mesma coisa. E aí então, ele vai entrar em oração. Ou seja, quando as estratégias falham, aliás, a oração é o caminho que o Senhor Jesus Cristo abriu. Pelo seu sangue precioso, como diz a palavra lá em Hebreus. O seu sangue abriu esse caminho que nos dá a condição de falar com Deus. Nós estamos falando com Deus agora, meus irmãos. Não é depois, não é amanhã, é agora, nesse momento. Aquilo que nós falamos aqui está ao vivo perante a face do Senhor, e aquilo que nós vamos declarar pela fé vai ser no momento que nós oramos, não é depois. Os resultados podem acontecerem depois, mas a oração é no mesmo momento que nós oramos e Deus age. Uma dessa madrugada eu estava orando e falei, Senhor, sobre uma pessoa, que depois vocês vão ouvir testemunho, eu disse que nesse momento, ele seja tocado e abra essa situação. Deus resolve, põe a situação na vida dessa pessoa. Ontem ele me passou uma mensagem, sexta-feira, me passou uma mensagem.
olha, aconteceu isso. Eu falei assim, que dia foi? Foi tal dia, tal hora. Porque Deus atende no momento que você ora. A revelação pode acontecer depois, o resultado depois, mas você vai constatar que Deus te ouviu a sua oração em nome de Jesus. Quando você recebe a salvação em Cristo Jesus, quando você reconhece seu Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não é depois, você é salvo, é liberto pelo sangue do Senhor Jesus. Isso está acontecendo. E agora, então, nós vamos no texto, no versículo que eu falei aqui. Jacó passou todo mundo, passou ali, entra ali, e Jacó ficou sozinho numa noite inteira. Alguém de vocês já passou uma noite toda em oração, assim, por alguma situação? Eu já passei, meus irmãos. Passamos por uma situação que aconteceu, e nós dobramos os joelhos ali, foi a noite toda em oração, a noite toda em clamor. E esse homem ele diz que a noite toda ele passou ali. Na verdade, ele está lutando com Deus, mas não contra Deus. Ou seja, ele deve estar falando para Deus, Senhor Deus, o Senhor sabe. Meu nome, Jacó, que significa agarrado ao calcanhar, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão dele. Mas também dizem que o meu nome também quer dizer que eu sou enganador. E toda vez que alguém fala assim, como se falasse, ô enganador, como vai, tudo bem, enganador? Como vai o agarrado no calcanhar? E assim, eu não sei, mas ele deve ter contado, deve ter falado para Deus tantas coisas durante a noite toda, mas dizendo o seguinte, eu quero ser abençoado. Diga comigo assim, eu quero ser abençoado. Meus irmãos, se você quer ser abençoado, se nós queremos ser abençoados, como foi cantado aqui, eu quero a tua presença, nós precisamos lutar conosco mesmo, dizer, Senhor, aquela situação, aquele pecado, aquele pensamento, aquela atitude, aquela pessoa ou aquelas pessoas, Deus, eu quero pedir que o Senhor me perdoe. Então essa luta, meus irmãos, conosco mesmo, é através da oração. Esse homem ficou o tempo todo, sabe o que é passar uma noite, quando chegou de manhã cedo, aquele anjo, aquele homem, como fala, diz, vai querer sair. Eles, não, eu não te largarei, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Então, quantas vezes nós estamos orando por uma situação, por uma pessoa ou por a família, e de vez em quando você diz assim, não vou orar mais. Não vou orar mais. Porque nós nos decepcionamos, irmãos. Nossa humanidade é incrível. Eu mesmo digo para vocês de coração, tem às vezes que eu digo assim, pastor, Deus, meu Deus, essa situação, essa pessoa, não tem sinal, a pessoa não sinaliza nada. E o Espírito Santo me diz no coração assim, continue orando. Tá bom, então eu continuo orando. Então, meus irmãos, posso ouvir um amém? Amém? Sabe aquela situação aí da batalha, do assunto, da família? Continue orando. Eu queria dizer, qual é o objetivo, pastor, da mensagem? Toda mensagem tem um objetivo. A mensagem dessa noite, o tema em si é assim, pode ser que o tema do jeito como falamos aqui, a oração acima dos pensamentos, mas o objetivo é, nunca, jamais, deixe de orar ao Deus vivo e todo-poderoso, meus irmãos. Porque nós desistimos muitas vezes. Não desista, em nome de Jesus. E aí, nós vamos aqui já fechando. Como é que ele termina com sua oração? Ele lutou o tempo todo. E aí vai começar, certamente ele vai começar dizendo, Senhor, me perdoa. Vai começar todo um processo. E quando ele recebe, então, esse toque de Deus, e eu quero que nessa manhã você seja abençoado com o toque de Deus. Então vamos entender, vamos voltar na palavra. Aquelas situações que eu estou vivendo, situações complexas, situações família, situações emprego, os meus argumentos, Senhor, não são suficientes. Isso é humildade, isso é reconhecimento. Então eu peço sabedoria, peço discernimento, e peço que o Senhor vá à frente, use o teu poder, usa, Senhor Jesus, a forma que o Senhor quiser da minha vida, para que isso seja resolvido, e eu tenha a vitória, começando em mim mesmo, em nome do Senhor Jesus. Essa é a primeira situação. A segunda é a seguinte, sabendo disso, então eu vou levar ao Senhor, vou orar ao Senhor, lembrando as promessas de Deus, e as promessas do Senhor Jesus, que são para você e eu,
hoje, todos os dias, estou convosco todos os dias. Eu sou o Senhor teu Deus, eu que te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo que eu te ajudo. Então nós temos as promessas do Senhor Jesus na nossa vida. Graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. E aí nós então podemos entender o que vai acontecer. Quando ele fala o seu nome e recebe um novo nome, e a esse novo nome ele vai dizer, você é Israel. Interessante, irmãos, estava lendo lá, vendo as questões em hebraico, como é que é essa questão. Israel, aliás, o Jacó então é apegado ali, agarrado ao calcanhar, enquanto que Israel é agarrado a Deus. Está agarrado, porque isso que ele lutou junto com Deus. Ele ficou a noite toda clamando. E aquele símbolo ali daquele anjo, aquele homem, aquela presença ali, ele não desistiu. Então eu digo para você, não desista, vamos permanecer firme no Senhor Jesus, não desista de orar. Mas aí acontece então o milagre, ele vai dizer assim, você não vai ser mais Jacó, e sim Israel. E naturalmente que é um processo, depois ele foi entendendo, ele se transformou numa nação que nós chamamos de Israel hoje. E aí então a vitória. E agora chega diante de Esaú. Interessante, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Versículo, capítulo 33 agora, diz assim. Versículo 3. Ele mesmo, agora olha, veja, ele tornou-se um homem corajoso, um homem cheio de confiança. Ele mesmo passou diante de toda a sua família, daqueles servos, aquelas pessoas todas que tinha mandado ir na frente. Ele passou à frente, inclinou-se a terra 7 vezes, é um hábito do judeu, 7 vezes, até que chegou no seu irmão. Quando você tem a experiência com Deus, o encontro com o Senhor Jesus, o encontro com Deus, quando você está na oração, que você recebe essa ministração do Espírito Santo, sabe, o medo vai embora. Porque aonde há medo não tem como. Nós vencemos o medo, vencemos aquelas coisas que estão embaraçadas e criamos coragem, audaciosos para enfrentar a situação. Ele vai e faz isso, e quando ele faz, o versículo 4, então diz assim, olha que interessante, Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se aos seus braços, seu pescoço, e o beijou, e choraram, e a glória do Senhor Jesus resplandeceu. Louvado seja o Senhor Jesus. Quando nós temos essas atitudes, a vitória é certa. Ou seja ela da maneira que for. Então, nessa manhã, eu queria que tivesse essa palavra. E vocês sabem, depois, um foi para um lado, um foi para o outro, foram em paz. E aí, Jacó, lá no versículo 20, ele levanta um altar ao Senhor de adoração, para dizer, Deus, obrigado. E hoje de manhã eu recebi uma mensagem de um amigo, que faz muitos anos, que por um convite, ele foi num retiro, e ele e a esposa foram salvos e transformados. E hoje ele mandou uma palavra de gratidão a Deus por aquele dia, por aquele momento. Eu disse, glória a Deus, o Senhor Jesus que fez isso. Mas veja, irmãos, quando você está diante de Deus, e você faz, como Jacó teve essas atitudes aqui, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é que nos dá vitória. Resultado, a intimidade com Deus. A gente vai ver lá em João capítulo 14, o Senhor diz assim, olha, vocês não fiquem com seus corações turbados, não fiquem preocupados, credes no Senhor e crede também em mim. Então essa é a primeira coisa que acontece, é uma intimidade com Deus. Ele vai trabalhando nossos corações e nós vamos confessando aquilo que precisa ser confessado, e isso é intimidade, e isso é coisa que nós podemos enfrentar na oração. Segundo, há uma transformação. O medo agora é uma transformação para a paz. Aquilo que era complexo, agora se torna-se em coragem, uma pessoa de coragem. Que Deus nos ajude nessa manhã a usarmos então a expressão que o Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo, porque no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Amém? Então peço que você fique em pé, eu quero só dar uma palavra aqui, que essa mensagem está gravada. Pode ser você, amigo, ou irmão em Cristo, de repente você não está mais congregando, tenha essa atitude. Vai diante do Senhor, dobre os seus joelhos, confesse ao Senhor Jesus, ore ao Senhor,
e o Senhor vai te abençoar como fez com Jacó, em nome de Jesus. Amém.